Vamos dar início aqui ao capítulo 5, que tem como tema modelagem de sistemas. O objetivo deste capítulo é introduzir modelos de sistemas que possam ser desenvolvidos como parte dos processos de engenharia, de requisitos e projetos, design de sistemas. Ao ler este capítulo, você compreenderá como os modelos gráficos podem ser utilizados para representar sistemas de software e por que são necessários vários tipos de modelos para representar totalmente um sistema. Aprenderá as perspectivas fundamentais da modelagem de sistemas, que são contexto, interação, estrutura e comportamento. Conhecerá os tipos principais de diagramas UML e como podem ser usados em modelagem de sistemas. Entender a engenharia dirigida por modelos, no qual um sistema executável é gerado automaticamente a partir de modelos estruturais e comportamentais. O conteúdo dessas sessões são modelo de contexto, modelo de interação, modelo de estrutura, modelo de comportamentos, engenharia dirigida por modelos. A modelagem de sistemas é um processo de desenvolvimento de modelos abstratos de um sistema em que cada modelo apresenta uma visão ou perspectiva diferente desse sistema. Hoje, modelagem de sistemas significa basicamente representar um sistema usando algum tipo de notação gráfica baseada nos tipos de diagrama em Unified Modeling Language, em português, linguagem de modelagem unificada. No entanto, também é possível mais matemático de um sistema, normalmente como uma especificação. Neste capítulo, cobrirei a modelagem gráfica usando a UML, e a modelagem formal será rapidamente. Os modelos são utilizados durante o processo de engenharia de requisitos para ajudar a derivar os requisitos detalhados de um sistema durante o processo de projeto. Para descrever o sistema aos engenheiros que estão implementando o sistema e depois da implementação para documentar a estrutura e operação do sistema. É provável desenvolver modelos tanto do sistema existente quanto do sistema a ser desenvolvido. Modelo de sistema existente. São utilizados durante a engenharia de requisitos. Eles ajudam a esclarecer o que o sistema atual faz e podem ser usados para focar a discussão dos stakeholders nos pontos fortes e fracos desse sistema. Segundo, modelos do novo sistema são utilizados durante a análise de requisitos para ajudar a explicar para outros stakeholders os requisitos propostos. Os engenheiros usam esses modelos para discutir propostas de projeto e documentar o sistema para implementação. Ao usar um processo de engenharia dirigido por modelos, é possível gerar uma implementação completa ou parcial do sistema a partir desses modelos. É importante compreender que o modelo não é uma representação completa do sistema. Propositalmente, ele deixa de fora alguns detalhes para facilitar a compreensão. O modelo é uma abstração do sistema que está sendo estudado, e não sua representação alternativa. Uma representação do sistema deve manter todas as informações a respeito da entidade que está sendo representada. Uma abstração deliberadamente simplifica o projeto de um sistema e seleciona as características mais relevantes. Por exemplo, as apresentações em PowerPoint que acompanham este livro são uma abstração de seus pontos-chave. No entanto, ao traduzir este livro do inglês para outro idioma, temos uma representação alternativa, pois a intenção do tradutor é manter todas as informações de forma como foram apresentadas em inglês. É possível desenvolver modelos diferentes para representar o sistema a partir de perspectivas distintas. Como exemplo, podemos citar uma perspectiva externa, na qual se modela o contexto ou o ambiente do sistema, uma perspectiva de interação, no qual são modeladas as interações entre um sistema e seu ambiente, ou entre os componentes de um sistema, uma perspectiva estrutural, na qual se modela a organização de um sistema ou estrutura de dados processados por ele,
Uma perspectiva comportamental no qual são modelados o comportamento dinâmico do sistema e o modo como ele responde aos eventos. A Unified Modeling Language é um conjunto de 13 tipos diferentes de diagramas que podem ser usados para modelar sistemas de software e surgiu de um trabalho nos anos 90 sobre modelagem orientada a objetos, no qual anotações similares orientadas a objetos foram integradas para criá-la. Uma revisão importante, o ML2, foi concluída em 2004. A UML é aceita universalmente como abordagem padrão para desenvolver modelos de sistema de software. Variações como SysML foram propostas para modelagem mais geral de sistemas. Frequentemente, durante o desenvolvimento de modelo de sistema, é possível ser flexível no modo de usar a anotação gráfica. Nem sempre é preciso seguir rigorosamente os detalhes de uma anotação, pois isso depende de como o modelo será utilizado. Os modelos gráficos podem ser usados de 3 modos diferentes. Primeiro, como forma de estimular e focar a discussão sobre um sistema existente ou proposto. O propósito do modelo é estimular e focar a discussão entre os engenheiros de software envolvidos no desenvolvimento do sistema. Os modelos podem ser incomplexos, contanto que cubram os pontos-chave da discussão, e podem usar a anotação de modelagem de maneira informal, como geralmente ocorre na modelagem ágil. Como forma de documentar um sistema existente. Segundo, como forma de documentar um sistema existente. Quando os modelos são utilizados como documentação, eles não precisam ser completos, já que podem ser usados apenas para documentar algumas partes de um sistema. Mas devem usar a anotação corretamente e ser uma descrição precisa do sistema. Terceiro, como uma descrição detalhada do sistema que pode ser usado para gerar a implementação deste. Quando os modelos são usados como parte de um processo de desenvolvimento baseado em modelos, eles devem ser completos e corretos. Como esses modelos são utilizados como base para gerar o código-fonte do sistema, é preciso ter muito cuidado para não confundir símbolos parecidos como ponto de setas abertas e fechadas, que podem ter significados diferentes. Neste capítulo, usarei diagramas definidos de UML, que se tornou uma linguagem padrão para modelagem orientada a objetos. Uma ML possui 13 tipos de diagramas e, portanto, permite a criação de diversos tipos de modelos de sistema. No entanto, um levantamento mostrou que a maioria dos usuários da UML acreditava que 5 tipos de diagramas poderiam representar os fundamentos de um sistema. Portanto, me concentro aqui nesses 5 tipos de diagramas. Primeiro, diagrama de atividades, que mostram as atividades envolvidas em um processo ou no processo de processamento de dados. Segundo, diagrama de caso de uso, que mostram as interações entre um sistema e seu ambiente. Terceiro, diagrama de sequência, que mostram as interações entre os atores e o sistema e entre os componentes do sistema. Quarto, diagrama de classes, que mostram as classes de objetos no sistema e as associações entre elas. Diagrama de máquina de estado, que mostra como o sistema reage a eventos internos e externos. Modelos de contexto. No estágio inicial da especificação de um sistema, deve-se decidir sobre os seus limites, ou seja, sobre o que faz e o que não faz parte do sistema que está sendo desenvolvido. Isso envolve trabalhar com os stakeholders para definir qual funcionalidade será incluída e quais processamentos e operações devem ser executados no ambiente operacional do sistema. Pode-se decidir que o suporte automatizado para alguns processos comerciais seja implementado no software que está sendo desenvolvido, mas que outros sejam manuais ou apoiados por sistemas diferentes. É preciso levantar todas as possíveis sobreposições em termos de funcionalidade com os sistemas existentes e decidir onde a nova funcionalidade será implementada.
Essas decisões devem ser tomadas o quanto antes para limitar os custos e o tempo necessário para compreender os requisitos e o projeto, o design do sistema. Em alguns casos, há mais flexibilidade para definir o que constitui o limite entre um sistema e seu ambiente, mas, em outros, esse limite é relativamente claro. Por exemplo, no caso de um sistema automatizado estar substituindo um sistema manual ou computadorizado já existente, o ambiente do novo sistema normalmente é o mesmo do atual. Nos casos em que há mais flexibilidade, o limite é definido durante o processo de engenharia e requisitos. Por exemplo, ao desenvolver a especificação do sistema de informação de pacientes Montecare, sistema que se destina a gerenciar informações sobre os pacientes que frequentam clínica de saúde mental e os tratamentos que foram prescritos, deve-se decidir se o sistema terá como foco exclusivamente a coleta de informações sobre as consultas, usando outros sistemas para coletar informações pessoais dos pacientes, ou se também coletará informações pessoais dos pacientes. A vantagem de contar com outros sistemas para obter essas informações é que se evita a duplicação de dados. No entanto, a principal desvantagem é que esse processo pode tornar o acesso às informações mais lento ou até impossibilitá-lo caso esses sistemas estejam disponíveis. Em algumas situações, a base de usuário para o sistema é muito diversa ou os usuários têm uma ampla gama de requisitos desse sistema. Pode-se preferir não definir os limites explicitamente, mas desenvolver um sistema configurável capaz de se adaptar às necessidades de diferentes usuários. Essa foi a abordagem que adotamos nos sistemas iLearn, introduzido no capítulo 1. Neles, os usuários variam de crianças muito novas que não sabem ler até jovens, professores e administradores escolares. Como esses grupos precisam de limites de sistemas diferentes, especificamos um sistema de configuração que permitiria definir esses limites quando o sistema fosse implantado. A definição do limite de um sistema não está isenta de juízo de valor. Preocupações sociais e organizacionais podem significar que a posição de um limite do sistema pode ser determinada por fatores não técnicos. Por exemplo, um limite pode ser posicionado deliberadamente para que o processo de análise completo seja executado em local. Pode ser escolhido de tal modo que um gerente particularmente difícil não precise ser consultado. Pode ser posicionado para que o custo do sistema seja maior e a divisão de desenvolvimento de sistemas se expanda para projetá-lo e implementá-lo. Depois que algumas decisões sobre limites do sistema foram tomadas, parte da atividade de análise é a definição desse contexto e das dependências que um sistema tem de seu ambiente. Normalmente, o primeiro passo nessa atividade é produzir um modelo de arquitetura simples. A figura 5.1 é um modelo de contexto que mostra o sistema Montecare e os outros sistemas no seu ambiente. Note que o sistema Montecare está conectado com um sistema de agendamento e outro mais geral de registro de pacientes com o qual compartilha os dados. Esse sistema também está conectado a sistemas de relatórios gerenciais e internações hospitalares, além do sistema de estatísticas que coleta informações para pesquisa. Finalmente, ele utiliza um sistema para gerar as prescrições de medicação dos pacientes. Contexto do sistema Montecare. Sistema de registro de paciente, sistema de relatórios gerenciais, sistema de informações, sistema Montecare, sistema de estatística de saúde, sistema de agendamento, sistema de prescrição. Normalmente, os modelos de contexto mostram que o ambiente inclui vários outros sistemas automatizados. No entanto, não mostram os tipos de relações entre os sistemas no ambiente ou o sistema que está sendo especificado. Sistemas externos poderiam produzir dados para o sistema ou consumi-los, compartilhar dados com o sistema ou se conectar ou não diretamente através de uma rede, ter a mesma localização física ou ficar
e prédios diferentes. Todas essas relações podem afetar os requisitos e o projeto do sistema que está sendo definido e, portanto, devem ser levadas em consideração. Assim, os modelos de contexto simples são usados junto com outros, como os de processo de negócio. Esses modelos descrevem processos humanos e automatizados nos quais são utilizados determinados softwares. Diagramas de atividades da UML podem ser empregados para mostrar os processos de negócio nos quais os sistemas são utilizados. A figura 5.2 mostra que o sistema Montecare é utilizado em um importante processo de assistência à saúde mental e internação compulsória. Figura 5.2, modelo de processo de internação compulsória. Então tem o sistema Montecare. Registrar a decisão da internação. Confirmar se a decisão de internação. Confirmar o paciente sobre os direitos dele. Registrar a decisão de informação. Se for perigoso encontrar um lugar seguro, transferir para a delegacia de polícia, transferir para o hospital seguro. Se não for perigoso internar no hospital, sistema de internação. Às vezes os pacientes que sofrem de saúde mental podem ser perigosos para outras pessoas ou para si mesmos. Portanto, pode ser que eles precisem se internar em um hospital contra a própria vontade para que o tratamento seja administrado. Em detenção, essa detenção está sujeita a garantia jurídica rigorosa. Por exemplo, a decisão de internar um paciente deve ser revista regularmente para que as pessoas não sejam mantidas em isolamento indefinidamente sem motivo. Uma função crítica do sistema Montecare é assegurar que essas garantias sejam implementadas e que os direitos dos pacientes sejam respeitados. Os diagramas de atividades em UML exibem as atividades em um processo e o fluxo de controle de uma atividade para outra. O início de um processo é identificado por um círculo cheio. O final por um círculo cheio dentro de outro círculo. Retângulos com cantos arredondados representando atividades, ou seja, os subprocessos específicos que devem ser executados. É possível incluir objetos nos diagramas de atividades. A figura 5.2 mostra os sistemas que são utilizados para apoiar diferentes subprocessos dentro do processo de internação involuntária. Mostrei que são sistemas diferentes usando o conceito de estereótipo da UML, no qual é exibido o tipo de entidade na caixa entre e. As setas representam o fluxo de trabalho de uma atividade para outra e uma barra sólida indica a coordenação de atividades. Quando o fluxo de mais de uma atividade leva a uma barra sólida, então todas essas atividades devem ser completadas antes que o progresso seja possível. Quando o fluxo de uma barra sólida leva a uma série de atividades, elas podem ser executadas em paralelo. Portanto, na figura 5.2, as atividades que informam a assistência social e o paciente mais próximo do paciente. Portanto, na figura 5.2, as atividades que informam a assistência social e o parente mais próximo do paciente, bem como a que atualiza o registro de detenção, podem ser concorrentes. As setas podem ser anotadas com guardas entre colchetes, especificamente quando esse fluxo é seguido. Na figura 5.2 pode-se ver guardas mostrando os fluxos de pacientes perigosos e não perigosos para a sociedade. Os pacientes perigosos devem ser internados em uma instalação segura. No entanto, os pacientes suicidas e que são um perigo para si mesmos podem ser internados em uma ala apropriada de um hospital onde podem ser mantidos sob rigorosa supervisão. Modelos de interação. Todos os sistemas envolvem interação de algum tipo. Pode ser a interação do usuário, que envolve suas entradas e saídas, a interação entre o software que está sendo desenvolvido e outros sistemas em seu ambiente, ou a interação entre os componentes de um sistema de software. A modelagem da interação do usuário é importante, pois ajuda a identificar os requisitos do usuário. Modelar a interação entre sistemas destaca os problemas de comunicação que podem surgir.
Modelar a interação dos componentes nos ajuda a entender se uma proposta de estrutura do sistema tende a produzir o desempenho e a dependabilidade esperadas. Esta seção discute duas abordagens relacionadas à modelagem da interação. Primeiro, a modelagem de caso de uso, que é utilizada basicamente para modelar interações entre um sistema e os agentes externos, pessoas ou outros sistemas. Segundo, diagramas de sequência, que são utilizados para modelar as interações entre os componentes do sistema, embora também possam ser incluídos os agentes externos. Os modelos de caso de uso, os diagramas de sequência, apresentam interações em diferentes níveis de detalhe e, portanto, podem ser utilizados juntos. Por exemplo, os detalhes das interações envolvidas em um caso de uso de alto nível podem ser documentados em um diagrama de sequência. A UML também inclui diagramas de comunicação que podem ser usados para modelar interações. Não descreverei esse tipo de diagrama aqui porque eles são somente uma representação alternativa dos diagramas de sequência. Modelagem de casos de uso. A modelagem de caso de uso foi desenvolvida originalmente por Ivar Jacobson nos anos 90. E um tipo de diagrama para apoiar a modelagem dos casos de uso é parte da UML. Um caso de uso pode ser considerado uma descrição simples do que o usuário espera de um sistema nessa interação. Discutiu os casos de uso na elicitação dos requisitos no capítulo 4. Considere os modelos de casos de uso mais úteis nos estágios iniciais do projeto, do sistema, em vez de engenharia de requisitos. Cada caso de uso representa uma tarefa discreta que envolve a interação externa com o sistema. Em sua forma mais simples, um caso de uso é exibido como uma elipse, com os atores envolvidos representados como bonecos palitos. A figura 5.3 mostra um caso de uso de sistema Montclair que representa a tarefa de enviar os dados desse sistema para um registro de pacientes mais gerais. Esses sistemas mais geral mantêm dados consolidados do paciente em vez de dados de cada consulta, que são registrados no sistema Montclair. Caso de uso, transferência de dados. Recepcionista transferir dados do sistema de registro do paciente. Repare que existem dois atores no caso de uso: o operador que está transferindo os dados e o sistema de registro do paciente. A notação de bonecos palitos foi desenvolvida originalmente para cobrir a interação humana, mas também é utilizada para representar outros sistemas e hardwares externos. Formalmente, os diagramas de caso de uso devem usar linhas em vez de setas, já que as setas em UML indicam a direção do fluxo de mensagens. Obviamente, em um caso de uso, as mensagens trafegam nos dois sentidos. No entanto, as setas da figura 5.3 são utilizadas informalmente para indicar que o recepcionista inicia a transação e os dados são transferidos para o sistema de registro do paciente. Os diagramas de caso de uso proporcionam uma visão geral simples de uma interação e é preciso acrescentar mais detalhes para que a descrição seja completa. Essas informações adicionais podem ser uma descrição textual simples, uma descrição estruturada e uma tabela ou um diagrama de sequência. O formato mais adequado depende do caso de uso e do nível de detalhe necessário no modelo. E acho mais útil o formato tabular padrão. A figura 5.4 mostra uma descrição tabular do caso de uso transferir dados. Sistema Montclair transferir dados. Atores: recepcionista, sistema de registro de pacientes. Descrição: um recepcionista pode transferir os dados do sistema Montclair para um banco de dados geral de registro dos pacientes que é mantido pela autoridade de saúde. As informações transferidas podem ser pessoais, utilizadas, endereço, número de telefone, etc. Um resumo do diagnóstico e tratamento do paciente. Dados: informações pessoais do paciente, resumo do tratamento. Estímulo: atores, reestímulo. O que o recepcionista e o sistema de registro fazem? Comando do usuário emitido pelo recepcionista. Atores: resposta. Confirmação de que o SRP foi atualizado. Atores: comentários. O recepcionista deve
ter permissões adequadas para acessar as informações do paciente e o SRP. Os diagramas de caso de uso compostos mostram uma série de dados de uso diferentes. Às vezes é possível incluir todas as interações possíveis dentro de um sistema em um único diagrama de caso de uso. No entanto, isso pode ser impossível em razão do número de casos de uso. Nessas situações, você pode desenvolver vários diagramas, cada um mostrando casos de uso relacionados. Por exemplo, a figura 5.5 mostra todos os casos de uso do sistema, no qual o ator recepcionista está envolvido. Cada um desses casos deve ser acompanhado de uma descrição mais detalhada. Caso de uso envolvendo papel recepcionista. Registrar paciente, remover registro do paciente, visualizar informações do paciente, transferir dados, contatar paciente. A UML inclui uma série de construtos para compartilhar todo ou parte de um caso de uso em outros diagramas do mesmo tipo. Embora esses construtos possam, às vezes, ser úteis para os projetistas de sistemas, minha experiência é a de que muitas pessoas, especialmente os usuários finais, os candidatos difíceis de entender, os consideram difíceis de entender. Por essa razão, esses construtos não serão descritos aqui. Diagramas de sequência. Os diagramas de sequência da UML são utilizados principalmente para modelar as interações entre atores e objetos em um sistema e as interações entre os próprios objetos. A UML tem uma sintaxe rica para diagramas de sequência que permite a modelagem de diversos tipos de interação. Como o espaço aqui não nos permite cobrir todas as possibilidades, o foco está nos fundamentos desse tipo de diagrama. Como o nome indica, um diagrama de sequência exibe a sequência de interações que ocorre durante um determinado caso de uso ou instância do caso de uso. A figura 5.3 ilustra os fundamentos da notação. Nesse exemplo, o diagrama modela as interações envolvidas no caso de uso. Visualizar informações do paciente, com o qual um recepcionista pode ver algumas informações sobre o paciente. Diagrama de sequência para visualizar informações do paciente. Recepcionista, informações do paciente, multicare, banco de dados, autorização. Os objetos e atores envolvidos são apresentados no topo do diagrama como uma linha tracejada, desenhada verticalmente a partir deles. As setas anotadas indicam interações entre os objetos. O retângulo nas linhas tracejadas indicam a linha da vida do projeto em questão, isto é, o tempo que a instância do objeto está envolvido na computação. A sequência de interação se lê de cima para baixo. As anotações nas setas indicam as chamadas feitas aos objetos, seus parâmetros e os valores de retorno. Esse exemplo também mostra a notação utilizada para indicar alternativas. Uma caixa chamada out é utilizada com as condições indicadas em colchetes, com opções de interações alternativas separadas por uma linha pontilhada. Você pode ler a figura 5.6 da seguinte forma. O recepcionista dispara o método visualizar a informação em uma instância P da classe InfoPaciente, fornecendo o identificador do paciente, PID, para identificar a informação necessária. O P é um objeto de interface com o usuário que é exibido como um formulário que contém as informações do paciente. A instância P chama o banco de dados para obter as informações necessárias, fornecendo o identificador do recepcionista para viabilizar a verificação de segurança. Nesse estágio, não é importante identificar de onde vem o ID do recepcionista. Terceiro, o banco de dados verifica com um sistema de autorização se o recepcionista está autorizado a realizar esta ação. Caso esteja, as informações do paciente são enviadas e exibidas em um formulário na tela do usuário. Se a autorização falhar, é mostrada uma mensagem de erro. A caixa indicada por Alt no canto superior esquerdo mostra que uma das interações contidas será executada.
A condição que seleciona a opção é exibida em colchetes. A figura 5.7 é outro exemplo de diagrama de sequência do mesmo sistema, que ilustra duas outras características: a comunicação direta entre os atores no sistema e a criação de objetos como parte de uma sequência de operações. Nesse exemplo, um objeto do tipo resumo é criado para guardar os dados consolidados que devem ser carregados em um sistema de registro de paciente, SRP nacional. Figura 5.7, diagrama de sequência para transferir dados. Recepcionista, info pacientes, Montecare DB, autorização. Esse diagrama pode ser lido da seguinte modo: o recepcionista faz o login no SRP. Existem duas opções conforme a caixa Out, que permite a transferência direta das informações atualizadas do paciente, do banco de dados do Montecare para o SRP, e a transferência dos dados resumidos do banco de dados do Montecare para a SRP. Terceiro, em cada caso, as permissões do recepcionista são verificadas usando o sistema de autorização. Quarto, as informações pessoais podem ser transferidas diretamente do objeto de interface com o usuário para o SRP. Como alternativa, pode ser criado um registro resumido do banco de dados que será transferido. Ao final da transferência, o SRP emite uma mensagem de status e o usuário faz o logout do sistema. A menos que se esteja usando o diagrama de sequência para gerar códigos ou uma documentação detalhada, não é preciso incluir todas as interações nesses diagramas. Ao desenvolver modelo de sistema no início do processo de desenvolvimento para apoiar a engenharia de requisitos e o projeto de design de alto nível, haverá muitas interações que dependem de decisões de implementação. Por exemplo, na figura 5.7, a decisão de como obter o identificador do usuário para averiguar a autorização é uma das que podem ser postergadas. Em uma implementação, isso poderia envolver interação com um objeto usuário. Com isso, não é importante nessa fase. Não é preciso incluir no diagrama de sequência. Modelos estruturais. Os modelos estruturais de software exibem a organização de um sistema em termos dos componentes que constituem esse sistema e suas relações. Os modelos estruturais podem ser estáticos, mostrando a organização do projeto design do sistema, ou dinâmicos, mostrando a organização do sistema em execução. Não se trata de uma mesma coisa. A organização dinâmica de um sistema, como um conjunto de threads interagindo, pode ser muito diferente de um modelo estático dos componentes do sistema. Os modelos estruturais de um sistema são criados quando sua arquitetura está sendo discutida e projetada. Esses modelos podem ser tanto da arquitetura geral do sistema como modelos mais detalhados dos objetos de um sistema e seus relacionamentos. Nesta seção, concentro-me no uso dos diagramas de classe para modelar a estrutura estática das classes em um sistema de software. O projeto de arquitetura é um tópico importante na engenharia de software. Diagramas de componentes, pacotes e implementação da UML podem ser usados na apresentação dos modelos de arquitetura, tema que abordarei nos capítulos 6 e 17. Diagramas de classes. Os diagramas de classe são utilizados no desenvolvimento de um modelo de sistema orientado a objetos para mostrar as classes em um sistema e as associações entre eles. De maneira geral, uma classe pode ser encontrada como uma definição geral de um tipo de objeto do sistema. Uma associação é um vínculo entre classes que indica a existência de um relacionamento entre elas. Consequentemente, cada classe pode precisar de algum conhecimento a respeito de sua classe associada. Quando você está desenvolvendo modelos durante os estágios iniciais do processo de engenharia de software, os objetos apresentam alguma coisa no mundo real, como um paciente, uma prescrição ou um médico. À medida que a implementação é desenvolvida, definem-se os seus objetos para representar dados manipulados pelo sistema. Nesta seção, o foco está na modelagem de objetos do mundo real que fazem parte dos requisitos ou dos processos iniciais do projeto de software. Uma abordagem similar é utilizada para a modelagem de estrutura de dados.
Diagramas de classes da UML podem ser apresentados em diferentes níveis de detalhamento. Quando se está desenvolvendo um modelo, o primeiro estágio, normalmente, é olhar para o mundo, identificar os objetos essenciais e representá-los como classes. A maneira mais simples de escrever esse diagrama é colocar o nome da classe em uma caixa. Também é possível notar a existência de uma associação desenhando uma linha entre as classes. Por exemplo, a figura 5.8 é um diagrama de classe simples mostrando duas classes: paciente e registro de paciente, com uma associação entre si. Nesse estágio não é preciso dizer qual é a associação. Classes UML e associações. Paciente e registro de paciente. A figura 5.9 desenvolve o diagrama de classe simples na figura 5.8 para mostrar que os objetos da classe paciente também estão envolvidos em um relacionamento com uma série de outras classes. Nesse exemplo, é possível definir um nome para as associações a fim de dar ao leitor uma indicação do tipo de relacionamento existente. Classes de associações no sistema OneCare. Consultor encaminha para condição, diagnosticado com paciente, clínico geral, consulta, médico do hospital. A figura 5.8 e 5.9 revela uma característica importante dos diagramas de classes: a capacidade de mostrar quantos objetos estão envolvidos na associação. Na figura 5.8, cada extremidade da associação é anotada com um número 1, mostrando que existe uma relação 1.1 entre os objetos e classes e essas classes. Em outras palavras, cada paciente possui exatamente um registro e cada registro mantém informações sobre apenas um paciente. Como se vê na figura 5.9, outras multiplicidades são possíveis. É possível definir uma quantidade exata de objetos envolvidos, por exemplo, 1.4 ou com asterisco, indicar um número indefinido de objetos envolvidos na associação. Por exemplo, na figura 5.9, a multiplicidade no relacionamento entre paciente e condição mostra que um paciente pode ser diagnosticado com várias condições e que uma mesma condição pode estar associada a vários pacientes. No nível de detalhamento, os diagramas de classe são parecidos com modelos semânticos de dados utilizados no projeto design do banco de dados. Eles mostram as entidades de dados, seus atributos associados e os relacionamentos existentes entre elas. A UML não inclui um tipo de diagrama para modelagem de banco de dados, já que o faz usando objetos e seus relacionamentos. No entanto, a UML pode ser usada para representar um modelo semântico de dados. Nesse aspecto, é possível considerar as entidades como classes de objetos simplificados, sem operações, os atributos como atributos da classe e os relacionamentos como as associações entre as classes. Quando se deseja mostrar as associações entre as classes, é melhor representá-las da maneira mais simples possível, sem atributos ou operações. Para definir objetos com mais detalhes, deve-se acrescentar informações sobre seus atributos, características do objeto, e suas operações, funções do objeto. Por exemplo, um objeto paciente tem o atributo endereço e é possível incluir uma operação chamada mudar endereço, acionada quando um paciente indicar que se mudou de um endereço para outro. Na UML, os atributos e as operações podem ser exibidos estendendo um retângulo simples que representa uma classe. Ilustro isso na figura 5.10, que mostra um objeto representando uma consulta entre médico e paciente. Primeiro, o nome da classe está na seção superior. Os atributos da classe estão na seção intermediária, incluindo os nomes dos atributos e, opcionalmente, seus tipos que não são mostrados na figura 5.10. As operações, chamadas de métodos de linguagem Java e em outras linguagens de programação orientada a objetos, associadas às classes de objeto, estão na seção inferior do retângulo. Mostro algumas, mas não todas, operações na figura 5.10. No exemplo da figura 5.10, presume-se que os médicos gravam recados de voz que são posteriormente transcritos para registrar os detalhes da consulta. Para prescrever medicação, o médico envolvido deve usar o método prescrever
gerando assim uma prescrição eletrônica. Classe consulta: médico, data, hora, clínica, motivo, medicação prescrita, tratamento prescrito, recado de voz, transcrição. Generalização. A generalização é uma técnica do dia a dia que usamos para lidar com a complexidade. Em vez de aprendermos as características detalhadas de tudo que vivenciamos, aprendemos sobre as classes gerais: animais, carros, casas, etc. e sobre suas características. Então, reutilizamos o conhecimento classificando as coisas e focando nas diferenças entre elas e sua classe. Por exemplo, esquilos e ratos são membros da classe roedores e, portanto, compartilham as mesmas características. As declarações gerais se aplicam a todos os membros dessa classe. Por exemplo, todos os roedores têm dentes para roer. Na modelagem de sistema, muitas vezes é útil examinar as classes em um sistema para ver se é possível generalizar e criar classes novas. Isso significa que as informações comuns serão mantidas em apenas um lugar, o que é uma boa prática do projeto, pois significa que, se forem propostas alterações, então não será preciso procurar por todas as classes no sistema para saber se serão ou não afetadas pela mudança. As mudanças podem ser feitas no nível mais geral. Nas linguagens orientadas a objetos, como Java, a generalização é implementada com o uso de mecanismos de herança de classe embutida na linguagem. A UML tem tipo específico de associação para indicar a generalização, conforme ilustrado na figura 5.11. A generalização é exibida como uma seta apontando para a classe mais geral acima. Isso indica que o clínico geral, o médico de hospital, podem ser generalizados como médico e que existem 3 tipos de médico de hospital. O que acabou de se formar na faculdade de medicina e precisa ser supervisionado, médico residente. O que trabalha sem supervisão e pode fazer parte de uma equipe médica, médico experiente. E o consultor, médico experiente com responsabilidade total pela tomada de decisão. Hierarquia da generalização: médico, médico hospital, clínico geral, médico hospital consultor, médico da equipe, médico residente, médico experiente. Em uma generalização, os atributos e operações associados às classes de nível mais alto também estão associados às classes de nível mais baixo. Estas são subclasses e herdam os atributos e operações de suas superclasses, que lhes acrescentam atributos e operações mais específicos. Por exemplo, todo médico tem um nome e um número de telefone, e todo médico de hospital tem um número de equipe e carrega um pager. O clínico geral não possui esses atributos, já que trabalha de forma independente, mas possui um nome e um endereço do consultório particular. A figura 5.2 mostra parte da hierarquia da generalização que apliquei com atributos da classe para médico cujas operações se destinam a cadastrar e descadastrar o médico no sistema MontCare. A hierarquia de generalização com detalhes associados. Agregação. Os objetos no mundo real consistem, muitas vezes, de partes diferentes. Por exemplo, um pacote de estudos de um curso pode ser composto de um livro, apresentações em PowerPoint, questionários e recomendações de leitura adicional. Às vezes, em um modelo de sistema é preciso ilustrar tudo isso. A UML proporciona um tipo de associação especial entre as classes chamada de agregação, que significa que um objeto, o todo, é composto de outros, as partes. Para definir a agregação, uma forma de diamante é adicionada no vínculo próximo da classe que representa o todo. A figura 5.3 mostra que o registro de paciente é um agregado de paciente de um número indefinido de consultas. Ou seja, o registro mantém informações pessoais do paciente e também um registro separado para cada consulta em um médico. Associação de agregação: paciente, paciente, consulta. 5.4 Modelos comportamentais. Os modelos comportamentais são aqueles que mostram o comportamento dinâmico de um sistema que está em execução. Eles mostram o que acontece ou o que deveria acontecer quando o sistema responde a um estímulo do seu ambiente. Esses estímulos podem ser dados ou eventos.
Primeiro, dados são disponibilizados e devem ser processados pelo sistema. A disponibilidade dos dados desencadeia o processamento. 2. Eventos ocorrem e desencadeiam o processo do sistema. Os eventos podem ter dados associados, embora nem sempre isso aconteça. Muitos sistemas de negócio são sistemas de processamento de dados dirigidos principalmente por dados processados. Eles são controlados pelas entradas de dados no sistema, com pouco processamento de eventos externos. Seu processamento envolve uma sequência de ações nos dados e a geração de uma saída. Por exemplo, um sistema de faturamento telefônico aceita informações sobre chamadas feitas por um cliente, calcula os custos dessas chamadas e gera uma fatura para esse cliente. Por outro lado, sistemas de tempo real normalmente são dirigidos por eventos e têm processamento de dados limitados. Por exemplo, um sistema de computação de telefonia fixa responde a eventos como aparelho ativado, gerando um tom de descagem, responde ao pressionamento das teclas no aparelho, capturando o número de telefone, etc. Modelagem dirigida por dados. Os modelos dirigidos por dados mostram a sequência de ações envolvidas no processamento dos dados de entrada e na geração de uma saída associada. Eles podem ser utilizados durante a análise dos requisitos, pois mostram o processamento de um sistema de ponta a ponta, mostram a sequência inteira de ações que ocorrem desde o processamento de uma entrada inicial até a saída correspondente, que é a resposta do sistema. Os modelos dirigidos por dados estão entre os primeiros modelos gráficos de software. Nos anos 70, os métodos de projeto estruturado usavam os diagramas de fluxo de dados. DFD em inglês, Data Flow Diagrams, como uma maneira de ilustrar os passos de processamento em um sistema. Os modelos de fluxo de dados são úteis para acompanhar e documentar como os dados associados a determinados processos se movimentam pelo sistema, ajudando dessa forma o analista e os projetistas a compreenderem o que está acontecendo. Os DFDs são simples, intuitivos e, portanto, mais acessíveis aos stakeholders do que a outros tipos de modelos. Normalmente é possível explicar esses diagramas para os possíveis usuários dos sistemas, que podem então participar da validação do modelo. Os diagramas de fluxo de dados podem ser representados em UML com a utilização de um tipo de diagrama de atividades que foi descrito na seção 5.1. A figura 5.14 é um diagrama de atividade simples que mostra a cadeia de processamento envolvido no software da bomba de insulina. Nele é possível ver os passos de processamento representados como atividades, retângulos de campos arredondados, e os dados que fiquem entre eles, representados como objetos retângulos. Diagramas de fluxo de dados. Os diagramas de fluxo de dados são modelos de sistemas que mostram uma perspectiva funcional em que cada transformação representa uma única função ou processo. Os DFDs são utilizados para mostrar, por meio de uma sequência de passos de processamento, como os dados fluem. Por exemplo, um passo de processamento poderia ser a filtragem dos registros duplicados em um banco de dados do cliente. Os dados são transformados em cada passo que passam para a próxima fase. Esses passos de processamento ou transformações representam processos ou funções de software cujos diagramas de fluxo de dados são usados para documentar um projeto de software. Os diagramas de atividades em UML podem ser utilizados para representar os DFDs. 5.14. Modelo de atividade de operação de bomba de insulina. Sensor de açúcar no sangue, obter valor do sensor, dados do sensor, computar o nível de açúcar no sangue, calcular a liberação de insulina, requisitos de insulina, calcular os comandos da bomba, comandos de controle de bomba, controlar a bomba e bomba de insulina. Uma maneira alternativa de mostrar a sequência de processamento em um sistema é usar diagrama de sequência da UML. Vimos como esses diagramas podem ser utilizados para modelar a interação, mas ao serem desenhados de modo que as mensagens sejam enviadas somente da esquerda para a direita, eles passam a mostrar
o processamento de dados sequencial do sistema. A figura 5.15 ilustra isso, usando o modelo de sequência de processamento de um pedido e o enviando para um fornecedor. Os modelos de sequência destacam os objetos em um sistema, ao passo que os diagramas de fluxo de dados destacam as operações ou as atividades. Na prática, o que não são especialistas parecem achar os diagramas de fluxo de dados mais intuitivos, mas os engenheiros preferem os diagramas de sequência. Figura 5.15, processamento de pedido. Modelagem dirigida por eventos. A modelagem dirigida por eventos mostra como o sistema responde a eventos externos e internos. Ela se baseia no pressuposto de que um sistema tem um número finito de estados e que os eventos estímulos podem causar uma transição de um estado para o outro. Por exemplo, um sistema que controla uma válvula pode passar de um estado, válvula aberta, para o estado, válvula fechada, quando um comando do operador, o estímulo, for recebido. Essa visão de um sistema é particularmente adequada para sistema de tempo real. A modelagem dirigida por eventos é utilizada amplamente no projeto e na documentação de sistemas de tempo real, como veremos no capítulo 21. A UML permite modelagem dirigida por eventos usando diagramas de máquina de estados que se baseiam nos Stitchers. Esse diagrama mostra os estados do sistema e os eventos que causam transições de um estado para outro. Eles não mostram o fluxo de dados dentro do sistema, mas incluem outras informações sobre as computações executadas em cada caso. Para ilustrar a modelagem dirigida por eventos, figura 5.16, costumo usar o exemplo de software de controle de um forno de micro-ondas simples. Os fornos de micro-ondas reais são muito mais complexos do que esse sistema, mas uma versão simplificada é mais fácil de entender. Esse forno tem um botão para selecionar a potência total ou parcial, um teclado numérico para digitar o tempo de cozimento, um botão inicial, cancelar e um display alfanumérico. Diagrama de máquina de estado de um forno de micro-ondas. Presumir que a sequência de ação no uso de micro-ondas é selecionar a potência parcial ou total, digitar o tempo de cozimento usando um teclado numérico, pressionar iniciar e o alimento é cozido pelo tempo fornecido. Por razões de segurança, o forno não deve funcionar com a porta aberta e, ao final do cozimento, um alarme sonoro deve soar. O forno possui um display simples, que é usado para exibir vários alertas e mensagens de advertência. Nos diagramas de máquina de estado da UML, os retângulos de cantos arredondados representam estados do sistema. Eles podem incluir uma descrição resumida das ações executadas naquele estado, após o do. As setas rotuladas representam o estímulo de força e transição de um estado para o outro. É possível indicar os estados de início e fim usando círculos cheios, como nos diagramas de atividades. Na figura 5.16 se vê que o sistema começa em um estado de espera e responde inicialmente ao botão de potência parcial ou potência total. Os usuários podem mudar de ideia após selecionarem uma dessas opções e pressionarem o outro botão. O tempo é configurado e, caso a porta esteja fechada, o botão iniciar é habilitado. Pressionar esse botão dá início à operação do forno e o cozimento ocorre durante o tempo especificado. Esse é o final do ciclo de cozimento e o sistema retorna para o estado de espera. O problema com a modelagem baseada em estados é que o número de estados possíveis aumenta rapidamente. Portanto, nos modelos de sistemas grandes, é preciso esconder os detalhes nos modelos. Uma maneira de fazer isso é usando o conceito de um superestado, que encapsula uma série de estados diferentes. Esse superestado parece como um estado único em um modelo de mais alto nível, mas depois é expandido para mostrar detalhes em um diagrama separado. Para ilustrar esse conceito, considere o estado operação na figura 5.16. Trata-se de um superestado que pode ser expandido, como mostra a figura 5.17.
O estado ou operação inclui uma série de subestados. Ele mostra que a operação começa com uma verificação de estado e que, caso problemas sejam identificados, um alarme é indicado e a operação é desabilitada. O cozimento envolve o acionamento do gerador de micro-ondas durante o tempo especificado. Ao final, soa um alarme. Se a porta for aberta durante a operação, o sistema passa para o estado desabilitado, como mostra na figura 5.17. Os modelos de estado em um sistema fornecem uma visão geral do processamento de eventos, mas normalmente é preciso estender isso para uma descrição mais detalhada dos estímulos e dos estados do sistema. Você pode usar uma tabela para listar os estados e eventos que estimulam as transições de estado junto com as decisões de cada um. A figura 5.18 mostra uma descrição tabular de cada estado e como são gerados os estímulos que forçam as transições. Figura 5.18, estados e estímulos no forno de micro-ondas. Estado espera, descrição, forno está guardando informação. O display mostra a hora atual. Potência parcial, a potência do forno é definida em 300 watts. O display mostra a potência parcial. Potência total. A potência do forno é definida em 600 watts. O display mostra a potência total. Definição do tempo. O tempo de cozimento é definido de acordo com o valor fornecido pelo usuário. O display mostra o tempo de cozimento selecionado e é atualizado à medida que o tempo passa. Desabilitado. A operação do forno está desabilitada por razão de segurança. A luz interna do forno está ligada. O display mostra não está pronto. Habilitado. A operação do forno está habilitada. A luz interna do forno está desligada. O display mostra pronto para cozinhar. Operação. Forno em operação. A luz interna do forno está ligada. O display mostra a contagem regressiva do temporizador. Ao final do cozimento, o alarme soa por 5 segundos. A luz do forno está ligada. O display mostra o cozimento concluído enquanto o alarme está soando. Estímulo. Potência parcial. Descrição. O usuário pressiona o botão da potência parcial. Potência total. O usuário pressiona o botão da potência total. Temporizador, o usuário pressiona dois dos botões do temporizador. Número, o usuário pressiona uma tecla numérica. Porta aberta, o interruptor da porta de forno não está fechada. Porta fechada, o interruptor da porta de forno está fechada. Iniciar, o usuário pressiona o botão iniciar. Cancelar, o usuário pressiona o botão cancelar. Último tópico. Engenharia dirigida por modelos. A engenharia dirigida por modelos, MDE, do inglês Model Driven Engineering, é uma abordagem para o desenvolvimento no qual os modelos, e não os programas, são as saídas principais do processo de desenvolvimento. Os programas que executam em uma plataforma de hardware e software são gerados automaticamente a partir dos modelos. Os proponentes da MDE argumentam que ela eleva o nível de abstração na engenharia de software, de modo que os engenheiros não precisam se preocupar com detalhes de linguagem de programação ou com as especificidades das plataformas de execução. A MDE foi desenvolvida a partir da ideia de arquitetura dirigida por modelos MDA, do inglês Model Driven Architecture, proposta pelo Object Management Group como um novo paradigma de desenvolvimento de software. A MDA se concentra nos estágios de projeto e de implementação do desenvolvimento de software, enquanto a MDE se relaciona com todos os aspectos do processamento de engenharia de software. Portanto, tópicos como engenharia de requisitos baseada em modelos, processo de software para desenvolvimento baseado em modelos e teste baseado em modelos fazem parte da MDE, mas não são considerados na MDA. A MDA é uma abordagem para engenharia de sistemas que foi adotada por muitas empresas grandes para apoiar seus processos de desenvolvimento. Esta seção se concentra no uso da MDA para a implementação de software. E em vez de discutir os aspectos mais gerais da MDE, a adoção da engenharia dirigida por modelos que é mais geral, tem sido lenta. Poucas empresas adotaram essa abordagem em todos os seus ciclos de vida de desenvolvimento de software. Em seu blog, Dehan discute as possíveis razões para a MDE não ter sido adotada de forma generalizada. A arquitetura dirigida por modelos. A arquitetura dirigida por modelos é uma abordagem focada em modelo para o projeto, design e a implementação de software que usa um subconjunto de modelo, o ML, para descrever um sistema.
aqui são criados modelos em diferentes níveis de abstração. A partir de um modelo independente de plataforma de alto nível, é possível, a princípio, gerar um programa funcional sem intervenção manual. O método MDA recomenda que 3 tipos de modelo de sistema abstrato seriam produzidos. Um modelo independente de computação, do inglês Computation Independent Model. Os CMIs modelam as abstrações importantes do domínio utilizadas em um sistema, e às vezes são chamados de modelo de domínio. É possível desenvolver vários CIMs diferentes, refletindo diferentes visões do sistema. Por exemplo, pode haver um CIM de segurança de informação, security, para identificar importantes abstrações de segurança da informação, como um ativo e um papel. E um CIM de registro de pacientes, que descreve abstrações como os pacientes e as consultas. Um modelo independente de plataforma. Platform Independent Model. Os PIMs modelam a operação do sistema sem fazer referência à sua implementação. Um PIM geralmente é descrito como models em UML, que mostra a estrutura estática do sistema e como ele responde a eventos externos e internos. Modelo de plataforma específica. Platform Specific Models. Os PSMs são transformações de modelo independente de plataforma com um PSM diferente para cada plataforma de aplicação. A princípio, pode haver muitas camadas de PSM em que cada uma adiciona detalhes específicos de plataforma. Portanto, o PSM de primeiro nível pode ser um middleware específico, mas independe do banco de dados. Quando for escolhido um banco de dados específico, então pode ser gerado um PSM específico para ele. A engenharia dirigida por modelos permite que os engenheiros pensem em sistemas com um alto nível de abstração, sem se preocupar com os detalhes de sua implementação. Isso reduz a probabilidade de erros, acelera o processo de projeto, design e implementação e permite a criação de modelos de aplicação reusáveis e independentes da plataforma. Usando ferramentas poderosas, as implementações de sistemas podem ser geradas para diferentes plataformas a partir do mesmo modelo. Portanto, para adaptar o sistema a alguma tecnologia de plataforma nova, é preciso escrever um tradutor de modelo para essa plataforma. Quando isso estiver disponível, todos os modelos independentes de plataforma podem ser rapidamente transformados para a nova plataforma. Para a MDA, é fundamental o conceito de que as transformações entre modelos podem ser definidas e aplicadas automaticamente pelas ferramentas de software, como ilustrado na figura 5.19. Esse diagrama também mostra o nível mais detalhado de transformação automática. Essa transformação é aplicada ao PSM para gerar o código executável que vai rodar na plataforma de software designada. Portanto, pelo menos a princípio, o software executável pode ser gerado a partir de um modelo de mais alto nível de sistema. Transformação MDA. As histórias de sucesso da MDA provêm principalmente de empresas que estão desenvolvendo sistemas, incluindo hardware e software. Nesses produtos, o software tem uma vida útil mais longa e pode precisar de modificações para refletir as mudanças nas tecnologias de hardware. O setor de aplicação, automotivo, controle de tráfego aéreo, etc., frequentemente é bem conhecido e, portanto, pode ser formalizado em uma CIM. Hitchson, Roncesvalles e Whitley relatam o uso industrial da MDA. Seu trabalho confirma que o sucesso no uso e desenvolvimento dirigido por modelos tem sido mais nos produtos de sistema. Sua avaliação sugere que as empresas têm obtido resultados. Pontos-chave. Um modelo é uma visão abstrata de um sistema que ignora deliberadamente alguns detalhes desse sistema. Podem ser desenvolvidos modelos complementares para mostrar o contexto, as interações, a estrutura e o comportamento do sistema. Os modelos de contexto mostram como o sistema está sendo modelado. Os modelos de contexto mostram como o sistema que está sendo modelado é posicionado em um ambiente com outros sistemas e processos. Eles ajudam a definir os limites do sistema a ser desenvolvido. Os diagramas de casos
de uso e os diagramas de sequência são usados para descrever as interações entre usuários e sistemas do sistema que está sendo projetado. Os casos de uso descrevem interações entre um sistema e os atores externos. Os diagramas de sequência acrescentam mais informações aos casos de uso, mostrando as interações entre os objetos do sistema. Os modelos estruturais mostram a organização e a arquitetura do sistema. Os diagramas de classe são utilizados para definir a estrutura estática das classes em um sistema e suas associações. Os modelos comportamentais são utilizados para descrever o comportamento dinâmico de um sistema em execução. Esse comportamento pode ser modelado a partir da perspectiva dos dados processados pelo sistema ou pelos eventos que estimulam respostas. Os diagramas de atividades podem ser utilizados para modelar o processamento de dados, no qual cada atividade representa um passo do processo. Os diagramas de máquina de estado são utilizados para modelar o comportamento de um sistema em resposta e evitar eventos internos ou externos. A engenharia dirigida por modelos é uma abordagem para o desenvolvimento de software, na qual um sistema é representado como um conjunto de modelos que podem ser transferidos automaticamente para o código executável.